Então, meu trabalho é introdução à modelagem matemática, formação numérica e dispersão de poluentes na atmosfera, orientado pelo professor Darcy Luiz Savic, que me orientou, me auxiliou em muitos pedaços desse processo. Aqui está como é que eu vou fazer o processo da apresentação. A gente vai começar pelos objetivos. Então, a ideia principal é simular um experimento do projeto Fire Grass, que eu vou falar mais a respeito depois, encontrar os parâmetros e as condições, são condições de contorno, que caracterizam o experimento para que a gente possa fazer uma modelagem que seja compatível com os dados experimentais. A introdução, então, falando sobre o experimento de Fire Grass, é um experimento que tem 70 experimentos. Nós selecionamos 19 que correspondem ao nosso caso de interesse, em que é dispersado dióxido de enxofre numa região próxima do solo. E esse aqui são as duas partes mais importantes para nós, que são atmosferas com grande instabilidade, onde tem a precipitação do Sol, gerando convergência e gerando uma atmosfera instável, gerando turbulência e tudo mais. Então esse é o ponto, a gente vai simular uma situação com viscosidade, turbulenta e etc. Aqui no nosso terreno não tem obstáculos, ele tem uma baixa rugosidade aerodinâmica, então é como se fosse um pampa, assim, um corredor de vento, né, num pedaço da atmosfera. Então, falando sobre o modelo físico do experimento Fire Grass, aqui é uma visão superior do modelo, lúdico do experimento feito. No nosso caso aqui que a gente está fazendo são em duas dimensões, então a gente está pegando, na verdade, você tem dados experimentais no decorrer desse raio, mas a gente está pegando os dados experimentais nessa linha, em que são 70 experimentos, como eu comentei, a gente está pegando apenas um, e nossa ideia é validar esse experimento primeiro para depois fazer comparações com demais. Então aqui a gente tem as quantidades de gramas de dióxido de enxofre, 4 gramas, no caso, convertendo as unidades, 4 gramas na fonte, próximo da fonte, nessa região, indo até a 0,18 gramas lá a 800 metros de distância. Então essa aqui é uma vista lateral. Essa aqui, de fato, é uma forma de representar o que nós estamos simulando, que é uma área de 850 km de distância, uma altura, e aqui a fonte está sendo emitida a meio metro de distância, e são coletados os dados do vento, da velocidade média do vento, são medidas a 8 metros de distância, que é o que nós temos aqui, nosso ZM, de forma que as concentrações são medidas a 1,5 metro do solo. Eu vou falar mais dessa figura depois, porque tem considerações, porque de fato essa imagem representa o que nós estamos de fato simulando, é esse plano. Tá? O modelo matemático, as equações, se caso der tempo no final eu volto a alguns pedaços. Tá? Se as equações que são governantes do nosso sistema, que foram traduzidas, foram discretizadas pelo nosso modelo computacional, são as equações de continuidade, a conservação de quantidade de momento, a equação de energia, a equação de concentração e, uma muito importante também, a equação do modelo KF padrão, que é o tipo de modelo que a gente está utilizando para descrever turbulência. Essa equação aqui, nós preferimos apresentar ela porque essa equação é a equação de concentração. E esse termo aqui, esses dois termos, é a nossa difusividade molecular efetiva. Em cima desse termo aqui, nós temos algumas considerações futuras que eu vou apresentar, que são muito importantes, são relevantes para a boa simulação do nosso sistema, onde o número de Schmidt é um número adimensional, mas que está relacionado com a viscosidade laminar e a difusividade laminar. Então, resumindo um pouco, esse termo aqui representa a difusividade laminar sem turbulência, e esse termo aqui a parte turbulenta do nosso sistema. Lembrando que o nosso interesse é de fato representar esse fato quando tem uma atmosfera turbulenta e instável, né? Então, quais são os parâmetros que mais importam para o nosso sistema, de forma que a gente tenha uma boa concordância com a simulação com os dados experimentais? Nós identificamos como sendo o número de Schmidt turbulento, a lei da parede, que são condições de contorno, as próprias condições de contorno. Isso aqui eu vou falar um pouco a respeito.
as condições de contorno, o perfil K-epsilon e o teste de malhas. Esses cinco parâmetros foram responsáveis, modelando eles, alternando eles, foram responsáveis por trazer uma boa simulação do nosso problema, né? Então, voltando àquela equação que eu comentei antes, o número de Schmidt é a parte laminar da equação da concentração. A gente pode ver, aqui não dá para ver, mas nós remodelamos essa equação conforme a temperatura, nós recalculamos alguns dados e vimos que tinha que alterar. Então nós mudamos de 0,6 para 1,2. É praticamente o dobro, né, do número de Schmidt, que esse número aqui é o que foi alterado. Mas a gente percebe que tanto um quanto o outro descreveu a mesma curva, mostrando que esse termo, que é o termo laminar, não tem grande influência na nossa simulação. Então, que é o esperado, porque o que nós estamos simulando é um sistema com turbulência. Então, eu só vou pegar essa equação aqui, onde o μt é a viscosidade turbulenta e o dt é a nossa difusividade molecular turbulenta. Eu vou explicar um pouco da interpretação que tem aqui, porque o número de Schmidt, para deixar bem claro, foi o termo, também é um número adimensional, mas foi o termo de maior relevância para conseguir uma boa adequação da nossa simulação. Eu já vou explicar a grande importância que tem aquilo ali. Então a gente vê aqui, por exemplo, variando o número de Schmidt de 2 para 1 e 0,5, a gente tem grandes variações. Lembrando que no slide anterior a gente variou o dobro, mas não variou nada na questão da curva. Então aqui, essa aqui é uma forma de poder ver o que é o número de Schmidt. Ele é um número adimensional, mas que relaciona duas propriedades. O μ turbulento, que é a viscosidade turbulenta, que é o número que a gente calcula numericamente, que é simulado ao longo daquele retângulo, e esse valor aqui, que é um valor que é muito difícil de obter experimentalmente, porque condiciona um estado turbulento. Então, como a gente não tem preciso esses dados experimentais, nós interagimos com o número de Schmidt turbulento para fazer uma relação dessas duas propriedades. Então, aqui, para explicar o que é o modelo K-epsilon, depois eu volto para cá. O modelo K-epsilon, não posso explicar muito, é bem complexo o modelo K-epsilon, mas como é que a gente fez? Tem várias, ao longo da literatura da área acadêmica, se utiliza vários tipos de modelo K-epsilon diferenciados para cada tipo de modelo. Quando tem prédios, quando não tem, etc. Para o nosso aqui, como é para esse tipo de situação, foi utilizado condições de contorno periódicas, em que o modelo K-epsilon, que é um perfil de velocidade, a gente tem um perfil de velocidade que é medido, que é o U médio, só que conforme o tempo a gente tem a simulação vai recalculando, vai iterando com a malha que é distribuída aqui, vai recalculando a ponto de ajustar conforme todas aquelas equações que eu apresentei antes. Então ela vai fazendo uma iteração entre elas a ponto de ajustar a um tipo de velocidade, Então o perfil de K-epsilon, esse conceito de contorno, ele termina aqui e ele consegue enxergar o ponto inicial, fazendo com que nós tenhamos o mesmo tipo de perfil de velocidade, tanto no início quanto no fim. Isso é porque é um pedaço muito pequeno da atmosfera e não é uma caixa fechada, então pode-se considerar isso. Aqui, as equações de cima são equações que são constantes, que é um chute inicial, que são colocados em toda a malha, na parte interior, e as equações de baixo são colocadas próximo do solo, tá? Da superfície. E daí o sistema, a simulação vai pegando essas equações, vai iterando e vai ajustando todo o resto da nossa malha. Tá? Então, o que é o perfil K-epsilon que eu acabei de apresentar? É tão importante porque a gente consegue ter esse termo aqui, que está relacionado nessa equação, que é a viscosidade turbulenta, que tem o K e o epsilon aqui. E também conseguimos equacionar com o K-epsilon, conseguimos obter a viscosidade turbulenta que a atmosfera faz quando entra em contato com o solo. E isso aqui é um parâmetro da malha. Isso é só para demonstrar que a malha é muito importante para boa adequação da nossa simulação, que tem que estar naquele intervalo. Então aqui é para demonstrar que o nosso K, que é a taxa de produção de energia cinética turbulenta,
ela tem o mesmo início e fim. Isso demonstra que esse de fato é o perfil que nós estamos utilizando em toda a simulação, e ele é igual, assim como o Epson, que é a dissipação de energia cinética, ele é igual por causa dessa condição periódica. A teste de malhas, nós fizemos os testes com um erro relativo máximo de 5%, e nós satisfazemos ele mostrando aqui que a variação é muito pequena, então calculamos e vimos que a 2 e a 3 satisfaz as condições, e nós escolhemos a malha 2 para representar a nossa simulação. Isso é uma curva, mas que representa a malha, que está apresentado pelo menos uma parte dela, a gente como é feito, é um pedaço dela. Resultados, então está aqui a nossa famosa curva da variação de concentração com a distância, onde nós acertamos, conseguimos um erro quadrático médio de 0,06, né, com uma precisão, usando o número de Schmidt de 1,08. Isso é muito importante, esse parâmetro aqui foi o que condicionou para isso acontecer, devido a essas características da equação aqui apresentada no quadro. E então, quanto mais tempo eu tenho? Nada. Então, finalmente, nós podemos apresentar os 800 metros. Aqui, aos 800 metros ali tinha 8, depois 20, aqui 50, 100, 200, 400, 600 e 800 metros. Se verificou no decorrer aqui tem a representação gráfica dos dados, das imagens que a gente acabou de ver, isso só para uma interpretação. Com isso, a gente consegue ver que a maior concentração ela difunde na direção longitudinal, e ela tem uma rápida dissipação, uma rápida queda da concentração na vertical. Então, por isso que a gente viu ali, em azul, por exemplo, o teto, né, e em vermelho o próximo do solo. E por causa disso também a gente reduziu, antes a simulação era de 200 metros, a gente reduziu para 20, porque tinha uma concentração a 20 metros de vezes 10 na menos 10. Né? Era uma concentração de gramas, a concentração de choque muito pequena, que a gente pode considerar apenas 20 metros. Reduziu o tempo de simulação. Aqui a gente vê, rapidamente, aqui a gente vê que entre 50 e 400 metros é onde tem a maior concentração dissolvida na atmosfera, e que isso é um efeito também da turbulência, em que ela está concentrada no solo, só por causa da difusão ela é espalhada nessa região, e depois de 600 metros para frente ela já é praticamente dissolvida. Então essa região aqui tem maior concentração, e essa porcentagem é a ideia de relacionar esses pontos aqui a 2 metros com, que aqui é 1,31 gramas, por exemplo, tá? nessa distância. Relacionar essa quantidade com a quantidade de concentração que tem lá na fonte. Então a gente vê, por exemplo, que a 200 metros, a 2 metros de altura, nós temos 1,54% de concentração em relação ao que tem lá na fonte. Isso aqui é para fazer uma representação futura, de comparação de repente, toneladas de emissão, né? E as considerações finais. Nós conseguimos uma ótima concordância entre a simulação numérica com o experimento 7. A simulação numérica depende das condições de contorno do Clapeyron, do modelo Clapeyron que a gente utilizou, a periódica. E 3, o número de Schmidt é muito importante para fazer a boa correta utilização do modelo. Com considerações futuras, aplicar para os outros casos, né, são 19, a gente já resolveu para 1, e ver quais são os outros parâmetros que a gente precisa ajustar para que eles continuem sendo precisos, mas que ele abranja outros casos. A extensão da simulação também para 3D, que é o que a gente já está fazendo. Perguntas? Gabriel é bom nadando, ele deixou 1 minuto só para a pergunta. Gabriel, infelizmente a gente vai ficar limitado no tempo, assim, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teste de independência de malha ali, que acabasse passando rápido, sim, por conta do tempo. Aqui. Isso. Tu fez, com relação, tu chegou à conclusão aí que, né, nos 3 testes que foram feitos, no 2 e 3 estão dentro da margem. Isso. Mas tu optou por apresentar só 3, como é que tu fez esse estudo de malha? Tá certo, é que assim, nós fizemos várias outras malhas, tá? Várias coisas, na relação de X e MU na relação
nós fomos variando, até o ponto de conseguir obter um erro relativo máximo entre duas malhas sucessivas. Né? Se utiliza como parâmetro, por exemplo, se a gente tem uma malha aqui, relacionando como se fosse uma tabela, e a gente se tem uma relação aqui, temos 10%, não satisfeito o problema, e entre essas duas aqui a gente tem, por exemplo, 4% de satisfação, se escolhe normalmente essa anterior. Então, por isso que a gente escolheu a malha 2, pelo fato de ser a penúltima que satisfaz o problema. Passe que slide da malha lá para nós, por favor. Isso. Tá. É isso. Ela está bem inclinada embaixo, né? Isso, tu desde o início do teste de decadência de malha, vocês já fizeram essa consideração de próximo ao solo, ela já está mais definida? Ou foi uma consequência do trabalho? Tem uma coisa assim, que a gente se buscou tentar refinar isso aqui, porque nós temos aquele parâmetro que está lá na lei da parede, mas eu apresento aqui também ela. Esse Z+, é a distância, é uma distância adimensional também, que relaciona. Na superfície tem uma camada laminar, que é considerada difusão laminar, bem rasa, enquanto que acima já tem um sistema meio turbulento. Então, aqui pegando os retângulos, por exemplo, tem uma diferença entre esse ponto médio, que é o CZ+, que ele tem que estar dentro desse intervalo de 11,6 até 30, para poder satisfazer, para que o modelo CAPES seja funcional. Então, por isso que, como a gente não consegue colocar infinitesimamente pequeno próximo do solo, a gente foi refinando até o dia, mas até o ponto de satisfazer esse intervalo ali. Isso foi na verdade, esses detalhes aí foi um trabalho do professor. Eu percebo que tu domina muito o assunto, parabéns pela tua desenvoltura em falar de um tema tão complexo, que essa situação de definição de malha, refinamento de malha é uma coisa bem complexa e são coisas que tem que estudar muito mais. Então, mas eu vejo, pela tua resposta ficar claro também que tu domina e vai conseguir prosseguir nesse estudo. Tem muita coisa que dá para sair. Legal mesmo. Muito obrigado. Só uma sugestão. Compara as concentrações do experimento com a distribuição de Mittag e Leffer, porque você vai ter uma difusão anômala nesse problema. E a distribuição de Mittag e Leffer vai te dar informação sobre a estrutura da turbulência. Você não vai ter uma distribuição em concentração usual. Mas só uma sugestão para comparar depois. Obrigado. Então é isso, mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber qual software vocês utilizaram. O Fortran. E a gente usou daí a base de Fortran para fazer a quantidade. E as imagens do Tecton. Então, o meu agradecimento a todos, muito obrigado. E aqui estão as referências.